one last thing. If you have any drugs or any alcohol, give me some. Salve galera, resenhando na área com especial em homenagem a O Príncipe das Trevas. Roda a vinheta. Bom, episódio especial sobre Ozzy Osbourne, tão especial que a gente vai sair do nosso protocolo aqui de dicas culturais, autorreclames, enfim. Um programa realmente em homenagem ao cara que, quando chegou junto com o Black Sabbath, isso aqui tudo era mato. Né? 13 de fevereiro de 1970, começava ali com o lançamento do primeiro álbum do Black Sabbath, o Heavy Metal. Então a gente vai falar aqui, prestar nossas homenagens, começando por nossas experiências pessoais com Madman. Como é que ele entrou nas nossas vidas. E falar em entrar, Jay. Então você já pode começar então. Como o Madman entrou na sua vida? O Madman entrou na minha vida com um bebê videoclipe. Olha. Com Bark at the Moon. Foi a primeira vez que eu assisti o clipe. Aí já gostei pra caramba, porque, pô, especialmente pra uma moleque de, sei lá, 12, 13 anos, ver aquele clipe na época, né? Eu enlouqueci, fiquei louco mesmo, achei maravilhoso aquilo, mas só vinha a ter um disco do Ozzy quando saiu o Ultimate Sim, que foi engraçado que meu pai quis fazer um agrado pra mim, falou assim, vou comprar um disco com LP pro meu filho. Foi na extinta loja Gabriela, aí veio com o disco embrulhado, eu fiquei muito feliz que eu já tinha disco do Iron Maiden, do Kiss e tal. Quando eu abri, pra minha surpresa... Ozzy Osbourne. Não, Furacão 2000. Aí eu abri e fiquei, poxa, cara, eu fiquei sem graça de falar, pô, pai, que merda é essa, né? E era até um disco bonito que o vinil era vermelho. Na época? Era maneirão, Furacão 2000 com aquelas caixas de som na capa. Ah, pai, valeu, obrigado, não sei o quê. Aí eu voltei lá na Gabriela e falei assim, pô, eu queria trocar esse disco que meu pai me deu. Aí eu escolhi o do Ozzy, né, pela capa também, que na época a gente não conhecia os discos, as músicas, eu ia muito pela capa e comprei e achei, assim, é um dos meus discos favoritos até hoje. Eu vou adiantar aqui, é o teu disco favorito do Ozzy? Não é o meu disco favorito do Ozzy. Tá, então a gente chega lá daqui a pouco. Eu acho que o disco favorito do Ozzy não, do Jay, eu sei qual é. Do Ozzy? Qual seria? Deve ser os que esse Eu tá acho que esse aí, aqui, acho né? que esse aí. Pois é, a gente vai chegar lá. Cláudio Borges, Então, como é que foi a sua primeira morcegada? eu cheguei no Bark at the Moon com alguma bagagem, porque eu sou mais velho. Um tio meu me deu de presente, me emprestou. Ele tinha me dado de presente o Kiss primeiro, já tem um quissômetro. Depois ele me Rapidinho, nem precisou, nem precisou. Aí ele me emprestou o Master of Reality. E eu não gostei, cara. Eu ouvi aquilo, eu tava com a cabeça no Kiss, muito mais melodia, não sei o quê. Eu não entrei naquele som sombrio do Black Sabbath. Era uma coisa que na época não me fez a cabeça. Aí, naquele, que eu já falei aqui no programa, naquele catálogo da CBS que meu pai fazia parte do clube, tinha o Blizzard. Aí eu olhei a capa assim e falei, pô, não conhecia. Falei, vou pedir isso aqui. Pedi, ouvi, falei, caraca, isso é muito foda. Aí depois eu fui descobrir que ele era o cantor do Black Sabbath, do Master of Reality. Mas ali já no Blizzard eu já fiquei encantado. Aí pedi depois o Diary, pedi o Bark at the Moon e eu vi o clipe de Bark at the Moon também no BB Video, que eu já... Caraca, aquele bicho preguiça, né? Na época eu tinha medo, mas hoje eu acho só a cara do bicho preguiça. Bicho preguiça do mal, né? Porra, né? Mas é tosco, né? O lobisomem é tosco, mas é porque na época era sensacional pra gente, moleque, cara. Você via aquilo e você falava, nossa senhora, que coisa, né? Mas hoje olha aquilo, dá uma risada, né? Parece um bicho preguiça. Então essa foi a minha entrada um pouco tortuosa aí no caminho do Ozzy, mas o Ozzy solo foi o que me conquistou. Depois, obviamente, eu voltei ao Black Sabbath, e aí, quando eu escutei o primeiro do Black Sabbath, eu falei, puta que o pariu. Isso aqui eu tenho que escutar melhor. É uma das melhores introduções de disco de todos os tempos. Mas uma das coisas legais que você falou agora do bicho preguiça, eu tenho uma outra memória que é muito boa, que é mais ou menos nessa mesma época. Eu estudava no Escola Municipal Jorge Pfister, que fica ali em frente ao Flamengo, tem um brizolão na frente. Sei qual é. Sabe, eu estudei ali. E nessa época, criançada, poxa, a gente estava descobrindo heavy metal, mais ou menos na época de Rock in Rio e tal, cada um tinha sua banda favorita, e tinha um garoto, ele era paraibano, o garoto, chamava Zé Carlos, e o moleque era louco pelo Ozzy e por Black Sabbath. Aí o garoto gostava tanto de Black Sabbath que ele deixou as unhas da mão crescer, ele tinha as unhas gigantes. Puta merda. Aí no recreio, ele brincava com a gente, brincava com a gente no recreio. A brincadeira era a seguinte, a gente falava pra ele assim, caralho, vira o Ozzy e tal. E ele lanchando, não, daqui a pouco eu viro o Ozzy. Quando ele terminava de lanchar, aí ele começava... Aí daqui a pouco ele se contorcia, se jogava no chão, ele dava um grito do caralho na escola.
e saía correndo atrás da gente. Quem ele pegasse, ele metia a unha com Ai, tudo, bicho. Fazia de conta que era o Barca Demon. Era a nossa brincadeira, era ele virar o Ozzy. Brincadeira sadia na hora do Quantas recreio. vezes ele te arranhou, Jay? Cara, eu acho que eu conseguia escapar sempre, porque assim, tinha sempre aquele garoto mais lerdinho que ficava atrás da corrida, esse que era a vítima, né? Mas o Zé Carlos, eu guardo com carinho essa lembrança, ele arranhando todo mundo. Por quem sabe ele não assiste Pois esse é, de programa, repente ele é né? um ouvinte aí dos mais de 967.808. Caiu, que do programa anterior que a gente gravou tava 1 milhão e pouco, cara, né? tá oscilando, né? Oscilando, porque tem papo de taxação. Entendeu? Bom, vamos lá. Eu não consigo lembrar se eu vi o clipe de Barca Demon e conheci o Ozzy pelo clipe de Barca Demon. O que eu lembro é que, curiosamente, eu não conheci o Black Sabbath com ele, conheci o Black Sabbath pelo Live Evil. Meu primeiro álbum do Ozzy comprado também por causa da capa, como o Jay falou, a gente fazia muito isso, né? pô. Essa garotada mais nova aí que, enfim, nem álbum compra. Diary né? of a Madman. Não, foi o Speak of the Devil. Ah, também é ótimo. Aquela capa Por ali, causa da capa. Aí você vê, eu não conheci o Black Sabbath com o Ozzy, mas conheci o Ozzy com o disco ao vivo de músicas do Black Sabbath. É um negócio meio doido. Aí sim, veio, até por causa do Rock in Rio logo depois. Barca Demon, Ozzy. Eu infelizmente não fui. Eu espero que o Nostradamus esteja sentado no colo do capeta e queimando no inferno. Não vi o Ozzy naquele Rock in Rio e várias outras bandas. Não vi o Jake Lee, que se tornou meu guitarrista favorito também por causa disso. Então, foi assim que o Ozzy foi introduzido na minha vida. Tá aí até hoje, né? E vai continuar. E uma coisa curiosa, o pessoal que já sabe, né? Acha que é brincadeira aquele episódio que a gente fez do Black Sabbath. Eu nunca curti Black Sabbath. Mas assim, o Ozzy solo eu sempre gostei pra caramba. Black Sabbath pra mim, assim, é banda meio de coletânea. Eu gosto de, tipo, sei lá, 10 músicas talvez. E o resto eu acho chato mesmo. Mas o que eu gosto eu acho sensacional. E, cara, obviamente eu reconheço o valor que, né? Tudo começou ali, né? Pois é. Não tem cachimbo de Durepox. Não Né? tem caixinha de ele solo não tem. Já começou com o Blizzard logo, né? Pois é. Porra, E ele era porrada. camarada do Motley Crue. Falei, então esse cara é maneiro. Bom, e também tem naquele vídeo, no home vídeo dele, Don't Blame Me, que ele conta as histórias maneiras do Kiss. Quando o Black Sabbath abriu pro Kiss, ele vira e fala que pô, eles acabavam o show, estavam lá no camarim, olhavam pro camarim dos caras do Kiss, era uma fila de mulher pra entrar e do camarim deles não tinha nenhuma. Bom, e agora a importância do Ozzy pra música. Se você acompanha o canal há muito tempo, e se não, chegou agora exatamente por causa do Ozzy, a gente fez uma do pior ao melhor do Black Sabbath com ele, que é um dos vídeos mais, digamos, polêmicos do canal, né? De Parte Rocks, 1. A parte 1. E fizemos também o Ozzy versus Dio. Entendeu? Então, assim, a gente vira e fala algumas coisas que a gente vai comentar aqui, manter, mas a importância do Ozzy. Eu vou até começar abrindo até para vocês exporem a opinião, que é impressionante como um cara que ele foi preso quando tentou uma vida marginal. Sim. Porque eram 4 caras lá em Aston, Birmingham, na Inglaterra, proletariado total, working class, etc. Ele foi preso, era um idiota, não conseguiu o Ozzy, ele fala mesmo isso na biografia dele. O pai decidiu não tirar ele da prisão. Ele ficou 3 meses preso. Quando ele saiu de lá, ele falou assim, pra vida do crime eu não levo jeito. Só que aí o pai chegou e deu pra ele um microfone com amplificador e daí que começou a história. E é um cara que, ele no Black Sabbath, ele não escrevia as letras, era o Geezer Butler. As melodias vocais, quando ele criava, eram todas em cima dos riffs de guitarra do Tony Iommi. E a gente vira e fala também muito dele como vocalista, tecnicamente falando. Mas como é que um cara que tinha tudo pra dar errado, inclusive na música, Tá certo. deu tão certo, tão certo. Eu não, lá fora eles falam que a persona é larger than life. Eu não sei se tem alguma coisa similar no Brasil para poder... maior que a vida. Pois é, não sei se é uma tradução literal. Assim, E o Ozzy é isso. É o cara que, apesar de tudo isso, é o cara que quando saiu em carreira solo, engoliu o próprio Black Sabbath. Sim, claro. A carreira solo, no geral, do Ozzy é muito mais bem sucedida Comercialmente, do que o Black Sabbath. Então, assim, enquanto o Black Sabbath lançou 2 discos espetaculares com o Dio, o Ozzy foi lá também, lançou 2 discos espetaculares solo. Sim. E é o cara que também tem aquele esquema. Ou pra descobrir guitarrista, que é incrível, né? Então eu tô jogando essa bola aqui pra vocês também opinarem. J-Rocks. Cláudio Borges? Cara, então, a importância do Ozzy, como você falou, ela tá muito menos ligada à qualidade do vocal dele e muito mais ligada à persona, né? O carisma. O Ozzy era um cara extremamente carismático. Você assiste aos shows dele, você vê as entrevistas dele, ele sempre tem uma tiradinha. Era um cara que nunca, apesar da pecha do Black Sabbath, dos temas serem
a satânicos, essa coisa. Ele nunca teve muito isso, né? Porque as letras não eram dele, eram do do Geezer. Geezer. Então ele sempre falou, paz pra todo mundo, eu amo todo mundo, aquela coisa, mas teve essa pecha do Príncipe das Trevas, essa coisa, que era muito mais um personagem do que a identidade mesmo dele. Teve até um cartaz, como é que a gente chama? Você Outdoor, entendeu, né? né? Outdoor. Isso aí. Que bom assim, um príncipe das trevas que trouxe muita luz ao mundo. Pois é isso, né? Então era um cara que, assim, você via os shows dele, ele tava sempre rindo, ele tava sempre agitando aquilo ali. É aquilo, eu falei isso quando o Ed Van Halen morreu. Eu falei, cara, eu não consigo ficar triste, porque triste de chorar assim, porque sempre o Ed Van Halen tava rindo. Então sempre quando eu vejo a imagem dele, tava rindo. E o Ozzy também, você vê os shows, ele tava sempre rindo, tava sempre aplaudindo a plateia. Então era um cara que transmitia muita positividade, apesar dos temas que ele fazia, poderem resvalar nessa questão de mal, sombras, enfim. Eu acho que isso aí sempre foi um personagem, uma coisa que ficou legal, porque ele viu desde cedo no Black Sabbath que isso aí tinha um caminho comercialmente que poderia ser explorado. Especialmente nessa época, e no começo, todas as bandas foram pra esse lado, Sim, né? sim. Nervoso. Todo mundo queria fazer alguma coisa, porque sabe que isso aí que também causava polêmica, e a polêmica sempre, né? Falem Vende, mal, né? falem bem, E falem de vende. mim. É isso. Então, cara, o Ozzy, eu não consigo, e só vi dois, na verdade, dois caras cantarem as músicas do Black Sabbath da fase dele bem. Foi o Ray Gillan e foi o Ian Gillan. Você não gosta do Dio cantando? as Não, músicas odeio o Dio cantando as músicas do Ozzy, acho muito ruim. O Dio tem aquela coisa de transformar tudo numa coisa muito dramática, né? Uma coisa Épica, né? E cara, o Black Sabbath com o Ozzy não é isso, é o contrário. É uma coisa muito mais básica, é aquela coisa, ele transmitia... Primal, né? Exatamente. E o Dio não é, cara, o Dio é um puta cantor, assim, não é demérito nenhum pra ele, mas o estilo dele, pra mim, não combina com as músicas do Ozzy. Então, o Gillan e Gillan, né? Gillan. Ray Gillan Ray e Ian Gillan Gillan. e o Ian Gillan. Porra, ficou uma zona do caralho. Porra, os dois cantavam muito bem, porque eles não tentavam, sobretudo o Ian Gillan, não tentava fazer uma coisa muito técnica, muito pelo contrário. O Gillan fez um disco com Black Sabbath que eu acho um dos discos mais assustadores, assim, Born algumas Again, músicas né? assustadoras. E ele entendeu esse espírito. O Dio não, o Dio botou a personalidade dele, tá certo, queria fazer aquilo ali, a banda mudou também. E é isso, mas o Ozzy, cara, podia não cantar muita coisa, podia sempre desafinar, semitonar e o cacete a quatro, mas era um cara que a figura dele, por si só, já bastava. E tinha uma voz peculiar também. Peculiar, Tem que sim, apesar dele bastante. tecnicamente realmente nunca foi um grande vocalista, ele era muito singular. Ele abria a boca, você sabia que era o Ozzy, e isso sim. conta pra caramba porque é personalidade. Exatamente. Mas assim, em cima de tudo isso que vocês estão falando, que eu, assino embaixo 1000%, tem um fator aí que se não tivesse nada disso, valeria, que foi a Sharon. Pro bem e pro mal, Pro né? bem e pro mal, apesar de Sombra várias Deus. práticas aí duvidosas ao Sim. longo do todo o tempo, tal, não sei o que lá. Se não tivesse ela segurando esse cavalo doido desenfreado, eu acho que ele não teria tido uma carreira longa. Ozzy, there you go. Look. Bubbles! Oh, Come on, Sharon. I'm Ozzy Osbourne, the Prince of Darkness. Evil, evil. I've had a follow the bubbles. And... Se não tivesse ela segurando esse cavalo doido desenfreado, eu acho que ele não teria tido uma carreira longa, não teria ido pra frente, não importa o talento, não importa o carisma que de fato ele tinha, mas ela soube assessorá-lo, ela com ele foi muito boa pra ele. A carreira dele deslanchou de fato sob a tutela dela. E ela tirou o Ozzy do pai dela. Sim. Que ela achava Tirou- que era um mafioso, que era criminoso. Vale nada. Achava não, ele era um mafioso realmente. Como o Peter Grant era também, Sim. enfim, é uma questão de aquela época. ali foi. Então, assim, apesar também dela ter várias atitudes, na verdade, ao longo dessa carreira toda dele e dela, que são passíveis de crítica e tal, não sei o que lá, a gente sabe aquelas coisas de remover as partes originais de baixo. Tem várias bateria. coisas. Mas assim, sem ela ali, naquela liderança, esse navio não teria ido longe, não. Não ia Você mesmo. falou de Não ia atitudes duvidosas que você usou, Aham. né? Eu botaria assim, questionáveis mesmo. mesmo. Essa de regravar o Dire Blizzard, cara, Várias. isso aí São foi- várias histórias, assim, mas ela realmente, assim, ela defendia o Ozzy. Era muito claro, até porque a banda, quando começou, não era pra ser Ozzy Osbourne, era pra ser Blizzard of Oz.
O Bob Daisley e o Lickers Lake falavam isso, tanto que depois eles meio que se rebelaram, aconteceu toda a história judicial com eles, enfim. E eles ficaram surpresos quando o álbum saiu, tava o Ozzy Osbourne grandão, Blizzard of Ozz virou o nome do álbum, não o nome da banda. Curiosamente, isso não foi nem decisão dela. Quem tava de frente na carreira do Ozzy era o irmão dela, que ele também não queria muito ficar, ele queria trabalhar diretamente com o pai. Então ela chegou, ela viu o potencial ali e assumiu as rédeas do negócio quando o Ozzy ainda era casado com a primeira esposa. Questiono realmente muita coisa. Ela fez muita merda. É uma pessoa que eu não compraria. Você compraria um carro usado da Sharon Osbourne? Não. Eu não compraria. Entendeu? Você compraria, gente. Carro usado foi ótimo. Cara, ela basicamente ferrou todos os músicos que tocaram com Ozzy. Basicamente Jake Lee todos que eu eles. diga, né? Jake Lee, Bob Daisley, Lickers Lake, porra. Cara, a quantidade de gente que botou o Ozzy na justiça, porque na verdade não botou o Ozzy na justiça, botou porque as decisões eram dela, não Sim. dele. Uma festa de despedida como Back to the Beginning só aconteceu por causa dela. Sim. Se não fosse ela, não teria sido aquele nível de grandiosidade que foi. É complicado, a gente teria que fazer um programa inteiro só pra Que já falar foi da Sharon registrado Osbourne, como né? o maior evento de caridade, né? caridade, Cara, ultrapassou o Live Aid e tudo. 190 milhões de libras que foram doadas para 3 instituições. Só isso já diz muita coisa. Sabe? Tem esse lado, 190 milhões de libras, meu irmão, isso é dinheiro pra cacete. Ainda vai ter um filme, né? Que Vai ser ter um lançado filme ano que ainda. vem, acho. E o Back to the Beginning vai pros cinemas também. Isso, Entendeu? Vamos ficar sentado lá 9 horas assistindo? Não, mas não sei se vai ser editado. Vamos botar os melhores momentos de outras também bandas e um acho. show inteiro do Ozzy do Black Sabbath. Acho que deve ser isso. Mas enfim, eu concordo contigo. Tem a Sharon Osbourne também, que foi uma E tem um outro leoa. personagem aí. É. Tem um outro personagem. Tem o Randy Rhoads. Randy Rhoads. Ele, cara, ele fez aquele início ali com o Ozzy, os 2 discos do Ozzy que são pra mim os melhores discos da carreira dele, assim, brilhantes, o Blizzard e o Diary. Você tinha um Randy Rhoads ali que tava voando, né, que ele não fez no Quiet Riot, ele fez nos 2 discos do Ozzy e abrilhantou a carreira do Ozzy e foi um personagem importante porque o Ozzy também soube valorizá-lo. Agora, o Randy Rhoads, você tem razão. Ele é um cara que conseguiu ganhar uma projeção numa época que o Ed Van Halen era... Deus. Exatamente. Ele era assim, ele era diferenciado. E é uma pena que a gente não pôde ver a sequência do Randy Rhoads depois. A gente tá puxando esse adendo aqui do Randy Rhoads porque realmente é merecido. Tem a história de que cada cidade que o Ozzy passava, ele procurava um professor de violão para ter aula, ou seja, ainda tem esse lance de humildade, dele procurar estar sempre querendo aprender, sempre querendo evoluir. A gente não é que a gente vai imaginar o que esse cara faria depois, né? Mas ele não teria continuado, assim, ao que tudo indica, a bibliografia Teria mostra, saído, né? ele não teria continuado a banda do Ozzy. Mas também tem o lance dele com a Sharon, né? Sim. Pra quem não sabe, no ônibus de turnê, o Randy Rhoads e a Sharon tiveram relações carnais. Você sabia disso, Eu Dirock? sabia, mas né? porra, O Cláudio puxou, de repente tem a galera que não pois sabe é. aí, né, cara? Mas enfim, na né? época era doideira. Doideira, né? Doideira. O que você teria feito nessa época doideira? Eu até me pergunto. Eu já peguei vocês dois já, sem ser da doideira. Não me pegou nada. Você... Olha só. Vai, segue em frente então. Já pensou, já viu na tua cabeça o que eu ia falar, né? Você também, então é melhor você, ó. Né? Eu sou apenas eu. Então, Larger than life. vamos para o terceiro tópico. Tem uma coisa acrescentada que a gente falou até Não, agora? não, né? não. Shows no Brasil. Nesse ponto eu vou ter uma invejinha do Cláudio, que viu o Ozzy do Rock in Rio, viu, esse é um buraco na minha lacuna no meu currículo de shows, eu não ter visto o Jake Lee, porque eu vi o Ozzy várias vezes depois. Então, vamos lá, J-Rocks. Cara, eu vi o Ozzy no Metropolitan e mais uma outra ocasião, não lembro. Acho que foram as duas talvez do Metropolitan, só não lembro as datas, cara. Uma foi com o show com o Gus G. 2010 ou 11, foi a Eu não turnê lembro as do datas. Scream. E vi um show que era com o Zac, mas eu também não lembro as datas de nenhum dos Não, dois. no Metropolitan ele não tocou com o Não Zac foi? Wild, não. Eu vi um show com o Zac, mas eu não lembro então Lá onde no foi. Metropolitan foi o Gus G. É, E eu vi esse. o Joe Holmes em 95. Ah, é o John Holmes em 95. Turnê do Osmoses. John Holmes também tocava? John né? Holmes. Não sabia, não. Long Dong, né? Que Deus o tenha, John Holmes também. Galera, só para dar um adendo aqui, a gente está fazendo essa homenagem ao Ozzy, mas exatamente para celebrar o legado dele, a vida dele, o que ele deixou pra gente. A gente não ia gravar isso aqui com clima fúnebre. Não, nem faz o nosso estilo também. Pois é, aquilo. exatamente isso. E é a lá resenhando. Cara, é aquilo que eu falei anteriormente, assim, eu não consigo ficar, assim, óbvio, eu fico triste porque ele morreu, porque não vai ter mais música, aquela coisa toda, mas eu não consigo ficar triste pensando no cara, só porque não vai ter mais o que fazer, mas fora isso, o cara que só deu alegria, eu não posso ficar, assim, triste. Exatamente. Esse show Choroso. com o Zac Wild pode ter sido na Genesee Arena. Pode ser.
Em 2008 foi Black eu Label não- Society, Korn e Ozzy. Ele foi ver o Korn. Korn eu não gosto. Odeio. Não Eu gosto. não suporto também não. Enfim, mas assim, show do Ozzy sempre foi muito legal. Assim, esses dois que eu vi, que eu nem lembro as datas nem nada. E o que a gente vê de ao vivo, Live Loud, pra mim, é um dos melhores discos ao vivo. Apesar do DVD ser aquela coisa cortada de cada música. Ele muito com editado muito ali, editado e de meio vários chato. shows. Mas que disco legal. E eles ao vivo sempre eram muito bons, cara. Ele sempre teve uma banda muito boa, Sempre, né? sempre. É, se, isso- não, se não era muito boa, era competente, nível pra cima. É. Cláudio Borges, Ozzy ao vivo. Então, como você falou, eu assisti, tive o prazer de assisti-lo em 1985 no Rock in Rio, com Jake Lee, Tommy Aldridge, Bob Daisley e Don Waiter. Puta banda. O Ozzy tava naquela ascendente ali, tava com o Bark the Moon. Já tinha passado um pouco da turnê do Bark the Moon, acho que ele não tava fazendo turnê, porque o disco é de 83. 83, é. O Rock in Rio foi em janeiro de Foi o 85. primeiro artista A a assinar. assinar contrato pro Isso. Rock in Rio. A Sharon Osbourne foi a primeira empresária de artista que acreditou. Na América do Sul, né? Exatamente. Basicamente, assim. Acreditou num projeto. A gente estava recém saindo de uma ditadura militar sanguinária. E você tinha o quê? Shows do Alice Cooper e do Genesis na década Peter dos anos Frampton, 70, o Queen. Peter Frampton, Queen, O Queen. em 82, não foi? 81, acho. Um ou dois. Um ou dois, só São Paulo. O Kiss depois. Só em São Pois Paulo. é, o 15, 83, Van Halen. E pra você ter uma ideia, The até Police. o Kiss ele não veio durante muitos anos aqui, porque quando eles fizeram aqueles equipamentos. shows, os equipamentos ficaram retidos aqui. Pois é. Então, assim, obviamente o Kiss sendo uma banda grande, obviamente eles falavam isso pra outras. Cara, não vai pro Exatamente. Brasil que vocês vão se fuder com o Mas equipamento. quem fez o papel de meio que tirar isso foi o Queen. Tanto que toda a iluminação do Rock in Rio era do Queen. Era do Queen, é verdade. Então o Queen foi o Queen e o Frank Sinatra. O Frank Sinatra também, tocou no quando ele tinha Maracanã. tocado no Maracanã, depois ele foi pra fora e começou a espalhar que podia ser feito show aqui, que funcionava, aquela coisa Porque toda. pra você ver, a gente falou vários nomes aqui, mas são vários nomes ao longo de 10 anos, mais de 10 anos. E você tem isso hoje em um mês. Sim. Então as coisas mudaram realmente O muito. Rock in Rio é um ponto de virada assim muito forte para a indústria musical no Brasil, né? Não só de show, mas discográfica, essa coisa toda, fonográfica. Então assim, eu vi o Ozzy lá, ele inclusive usou a camisa do Flamengo. Foi. Aquela Né? foto clássica. Assisti o Ozzy de novo na No More Tours 2, foi em 2018, com o Zakk Wylde, aí o Blasco e o Tommy Clufetos. Clufetos, e o Wakeman também. É, o Adam tava. Wakeman. Acho que Adam foi esse show aí que eu vi, então. Foi em 2018, Então lá, foi. lá Então na, foi na esse, Jonesque, é. na Jonesque, que era a última turnê Eu grande lembro que dele, era o né? Blasco na bateria, pode crer. Não, o Blasco no baixo, o no Tommy baixo. Clufetos na Na bateria. bateria. E essa turnê foi interrompida por causa da pandemia e depois ele teve uma série de progressão de agravados E realmente foram os últimos shows É. que foi a última turnê. E depois não, antes desse show de 2018, eu assisti ao Black Sabbath 2 vezes com ele em 2013 e 2016. 2013 foi sensacional, um dos melhores shows que eu assisti na vida. Foi muito bom, mas 2016... Decepcionante. Por uma série de razões. Pela banda não estar no mesmo pique e porque o som tava muito ruim na baixo, apoteose. Muito baixo, muito ruim. O Rival Sons, que abriu o show, pra mim engoliu o Black Foi. Sabbath, porque tava com um som muito melhor, mais disposição, e realmente você via ali uma banda mais cansada, e realmente o The End parecia ser o mais apropriado naquele momento pra banda. Agora 2013 foi. 2013 nossa foi senhora, de chorar de absurdo, emoção. cara. Foi absurdo aquele show. Foi realmente um Você não dos chegou a ver o melhores shows que eu Saba, assisti. não, né? Porque tu não Ele curte, curte, né? ele Então curte. não pega. Se fosse no 0800 eu teria ido, mas pra gastar dinheiro não. Eu gastei e Feliz, fui né? recompensado nesse de 2013. Foi realmente... Eu só não vi 85 realmente, né, cara? 95 foi a primeira vez que pra mim ainda teve um plus, né? No show do Ozzy no Metropolitan, que fez parte, foi dividido aquele Monsters of Rock. É isso. Eles dividiram em 2 noites. Aham. O Megadeth fechou a primeira. Foi o Megadeth que fechou a primeira? Foi. Não, eu não Não, tô era- lembrado era agora. Alice Cooper, Alice não? Cooper, perdão. Alice Cooper. Megadeth tocou antes. Alice Isso. Cooper fechou a primeira noite e o Metropolitan, digamos, vazio, No Alice Cooper? do Alice Cooper. No Ozzy tava... Ozzy era Ozzy Paradise Lost, não era isso? Ozzy, Paradise Lost, Faith No More. Faith No More, Ozzy Osbourne teve uma banda que tocou antes, que eu não tô, acho que teve uma banda que tocou, eu não tô lembrado agora. Eu lembro do Paradise Lost e do... o Therapy? Eu não tô lembrado agora, cara. O Therapy tocou nessa edição, mas Tocou, eu não lembro mas eu não em lembro se foi dia. qual dia, eu não tô lembrado agora. Cara, e foi marcante porque assim, o Ozzy não vinha ao Brasil há 10 anos Uhum. e o Faith No More tava bem perto ali daquele lance popular deles. Sim, Rock in sim, Rio sim. 91, o show 95. Então, assim, o Metropolitan na época cabia mais de 11 mil pessoas, não tinham feito aquela reforma ainda. Cara, não cabia mais uma mosca lá dentro e eu Mas questionava, cabia um né? morcego, né? Cabia um morcego, né? Tá aí, ó.
Cara, foi um showzaço e eu ficava assim, né? Olho no Ozzy, olho no Dick Novo. Cara, e foi um showzaço. Foi a primeira vez que eu vi o Ozzy também. Enfim, aí depois teve esse do Ganji em 2010, mas ele tocou esse 2008 com o Korn, Black Label Society, o show que o Zakk Wylde inteligentemente achou que jogando uma guitarra dele pra plateia, a plateia devolveu a guitarra pra ele. Gênio, gênio. Entendeu? No ator parece um homem das cavernas mesmo, cara. Enfim, no Brasil ele acha que as pessoas vão devolver a guitarra dele pra ele. E devolveram, acho que ele recuperou uma quebrada. Coisa quebrada, né? Ficou irritadíssimo, Ficou enfim. putinho. E Na época desse show, eu trabalhava numa academia num hotel em São Conrado, que a banda tava lá. E eu tava na academia e ele ia malhar de manhã. Ele ia treinar vestido de Zakk Wylde, de colete, bermuda e coturno e tal. Ele fazia uma série de exercícios e tal, aí ele tirava uma lata de cerveja do colete e bebia entre as séries, que na época ele bebia, né? E essa época foi a época que tava bebendo muito. Porra, viu, o cara na academia de manhã, malhando e bebendo, porra. Mas foi uma confusão nesse show Foi. com o próprio. Com a Sharon e com o Ozzy, que ficou muito marcado e logo depois ele foi demitido da banda. É, exatamente. Que tava bebendo demais, ele teve aquele problema de saúde, que eu acho que era um coágulo que ele tinha. Foi. Aí, Ele não bebe mais álcool, ele não pode bebe. beber. Mas o médico disse pra ele assim, cara, você foi salvo pelo álcool, porque senão esse coágulo tinha subido e você podia ter morrido realmente. Tá E vendo? foi o álcool que segurou ele. Aí vocês tudo que estão de ressaca hoje aqui, que bom, né? Que não vou ter com água Pois é. nenhum hoje. Hoje não. Ele saiu e entrou o Ganji, com quem ele veio em 2010 ou 11. O Scream é de 2010, eu não tô lembrado exatamente se o show foi 2010 ou 11. Eu tenho o ingresso em casa, mas... E foi um show bem legal. Isso chegou aí nesse não, né? Não, eu só vi só o primeiro e o último mesmo, 8.5 e 2018. 2018. Eu fiquei um pouco decepcionado nesse show, porque eles tinham, até por causa do Ganji, que o Ganji deu uma entrevista falando assim, pra tentar mexer no set list, pra trazer algumas coisas. Ele fala assim, pô, cara, eu adoro o Jake Lee, você só toca Bark the Bull. E aí eles começaram a turnê tocando Killer of Giants e Shot in the Dark. Pô, legal. Só que chegou no Brasil, eles tiraram o Killer of Giants do que set ruim. list. Que ruim. Essa música A música é ótima. é maravilhosa. Então, mas tocaram Shot in the Dark, Shot the Dark é foda. que também, curiosamente né? não é uma composição do Jake Lee, né? É uma Não, composição do do Phil Phil. Sousa, que por causa disso botou o Ozzy na justiça por receber crédito pela música. Com uma banda que ele tinha antes. Então, assim, foi legal por causa disso, resgatou um pouquinho o show aqui. E o Ganji deu realmente Uma levantada, uma diferenciação ali no som, porque tava muito Black Label Society. Né? O Ozzy virou filial do Black Label Esse é o Society. ponto. Esse é o ponto. É o Down to Earth. Down to Earth. É o Down to Earth que não tem nenhuma... O Zakk Wylde toca no Down to Earth, mas não tem nenhuma composição dele no álbum. É um disco até que tem faixas escritas pelo Joe Holmes. Joe Holmes. Era Joe? É Joe. Eu achava que era John. Não. Joe Holmes. Eu acho que foi, já associei ele. Tá, é o Long Dog da memória afetiva, mas é o Joe Holmes que foi aluno, se eu muito não me engano, ele foi aluno do Randy Rhoads Isso, foi. e ele era guitarrista da banda do David Lee Roth antes de ir pro Ozzy Osbourne. E muita gente fala mal dele, eu acho um guitarrista competente, bom. Ali tava ocupando um Mas lugar era um legal. cara meio sem personalidade. Aí sim. Meio Aí borracha sim, fraca no palco. sim, É isso que eu ia sim. falar. Isso aí. É assim, o cara toca pra cacete. É. Todos os solos, assim... Iguais, praticamente. Nota por nota, sem os exageros de harmônicos do Da Zakk Wylde. chatice do Zakk Wylde. Mas sem alma, né? Só que era um cara que, pô, tinha aquele cabelo na frente, você não via nem o rosto dele, e ele era, sabe... Apagado, né? Aí você tinha uma banda que tinha o Geezer Butler, que não precisa falar mais nada, o Geezer Butler pode ficar parado no palco que você faz assim pra ele. O Castro Novo tocando bateria, que era um espetáculo à parte, não só por causa da técnica dele diferenciada, mas porque ele realmente tocava com vontade. E o Joe Holmes ali... E o Dick Cachorro tocava tanto que o Ozzy mandou ele até ele embora, né? Tocou. Por causa disso. Uma curiosidade pra quem tá assistindo também, ele foi mandado embora da banda logo depois da turnê na América do Sul, porque ele tocava de um jeito muito complexo. Aí chama quem? Randy Castilho. Não, Mas eu gosto da Randy Eu Castilho. não gosto, cara. o Randy Castillo e depois veio o Mike Bord. O Randy Castillo Sim, ocupou, fez umas foi. datas ali, o Mike Que aí Bord também entrou outro Rilo também no lugar Isso. do do Geezer Butler. Aí o Mike Bord tocou muito tempo na banda do... Ele chegou a tocar com o Black Sabbath também no Ozfest. Né? Tocou. Na parte do Black Sabbath, depois que eles gravaram o Reunion, que foi um dos poucos shows que o Black Sabbath fez com o Bill Ward, o Vinny Appice fez alguns shows também, e depois o Mike Bord entrou. Ou assim botava os caras, a Sharon, né?
Tinha contrato, botando que o Tommy Clufitos Eu fez. tenho a impressão que ele devia chegar pra fazer um show e falar assim, cara, quem é esse maluco que tá aqui? Porque nessa época rolava um troca-troca louco, né? Ontem Você- não era outro cara que tava aqui? Não, relaxa. Esse negócio de música, você viu o que o Zack Stark falou agora? O Zack Stark, o que foi demitido, Foi do recontratado e demitido de novo, né? do The Who. Ele fez um post falando assim, que era uma mensagem, ele reproduziu uma mensagem da Sharon pra ele na época da gravação do 13, que a Sharon queria que ele fosse pro estúdio com o Black Sabbath, queria que ele gravasse o 13 e ele disse que não, ele não quis. E ele fala, esse é um dos grandes arrependimentos que eu tenho. Eu entendo porque o 13 é uma das poucas vezes que eu dou razão ao Rick Rubin produzindo bandas de metal que não sejam o Slayer. Porque ele viu e falou assim, olha, o Tommy Clufitos não tem o groove Não tem. Que o- É duro. Ele é muito duro. que o Black Sabbath pede e que o Bill Ward tinha pra dar e vender. Pra caramba. Pra dar e vender. Então ele trouxe o Brad Wilk do Rage Against the Machine Audioslave, que tem groove Que até... não sabia, né? Que não sabia que ia gravar com o Black Sabbath. Pois é. Ele recebeu a mensagem do Rick Rubin, esteja em tal hora no Gravar um estúdio, não sei o que. negocinho aqui. Aí ele... Ih, peraí, passou o Geezer Butler. O Tony Iommi. Os caras estão pegando o instrumento. E o Ozzy? Caralho. Vai ser genial Irmão, fazer isso, né? imagina. Tá ali na frente dos 3 maiores músicos, maiores no sentido de importância ali do heavy metal, os caras que começaram tudo. E o Aí Geezer o- Butler pra mim é o maior baixista de heavy metal. Eu também acho. Não tem Steve Harris, não tem... O Geddy Lee não é heavy metal, então a gente deixa ele à parte. Mas o Geezer, cara, é o cara que tava lá e fez tudo, preencheu todas as lacunas que o Tony Iommi deixava e que o Bill Ward também preenchia muito bem. O Geezer fazia essa ponte entre os dois ali. Cara, o Bill Ward era um baterista, assim, ele era completamente instintivo. Muito. E, assim, é o cara que você imagina, assim, ele primeiro, ele não tocava a mesma música igual, mesmo na época. Até hoje. Hoje já há algum tempo, é porque ele não consegue. Mas, assim, tá muito explicado. Eu entendo, eu mesmo, assim, pô, na época eu queria ter visto o Black Sabbath com a formação original, mas eu entendo que o Bill Ward não tinha a menor condição de fazer aqueles shows, não tinha. mesmo, cara. Eu só acho que a escolha do Clufetos pra fazer aquelas turnês não foi a mais Não, foi a acertada. melhor também, não. foi. Ele até me surpreendeu, eu esperava. Não, ele é potente, mas ele não tem o traquejo ali, aquele manejo, aquele swing, aquele groove que Pois o é. Bill Ward botava. Mas né? ele foi melhor do que eu esperava, porque sim. eu não gosto dele tocando com o Ozzy. Eu prefiro ele tocando com Ozzy. Eu não gosto do dele que com tocando Black com Ozzy. Sabbath. Vamos para os discos favoritos do Ozzy? Vamos para os nossos discos favoritos do Ozzy. J-Rocks. Você vai falar do Ozzy mesmo, porque Black Sabbath não vai entrar nisso aí, né? Pra mim não entra Ok. nessa sacola aí, não. Meu disco favorito do Ozzy é o No More Tears, que eu tô com a camisa. Foi até porque eu comprei essa camisa por causa dessa emoção. Lembro muito de quando o disco foi lançado, que teve aquela polêmica. Nossa, você vai lançar o disco no mesmo dia que o Guns N' Roses tá lançando o User Illusion? Aí ele falou assim, eu sou o Ozzy, não tenho medo de nada. Ele na MTV, eu falei, caraca, esse cara é foda. Aí eu já fui ouvir o disco com mais de boa vontade. E é um disco que, assim, que eu acho super bem produzido. Ele tá muito bem inserido na época, mas ele não soa datado hoje. Não, só. E as músicas, todas elas são muito boas. Não tem uma música mais ou menos nesse disco. Não tem filler, não tem nada. Eu acho tudo muito bom. Tudo no tom, sem exageros em nada, nem nas guitarras, nem nada. Eu acho tudo esse disco perfeito. Ultimate Sim, assim, eu acho um disco... O problema desse disco, pra mim, tá na produção. Exatamente. Do Ron Nelson, né? Que já, né, dá umas cagadinhas de vez em quando. aí. Exatamente. Ele estragou o The Ultimate Sim em 86 e no ano seguinte também não fez legal no Crazy Nights do Kiss. Mas assim, eu gosto das músicas. E pra mim, assim, saindo do óbvio, eu gosto muito do... A gente já falou no programa que a gente fez aqui anteriormente. Eu gosto muito do Scream. Acho um disco muito legal, que soa muito moderno. Eu também pesado, gosto desse. agressivão. Acho legal pra caramba. Muita Let Me gente Hear fala Us mal, Scream, mas acho eu que é a não última acho grande música do Ozzy, Let Me Hear Us Scream. Esse disco é bom. Eu não acho ruim também, não. É bom que ele diferiu ali do que estava sendo feito. Né? Que o Black Rain e o Down to Earth, eu acho fraquíssimos. O Down to Earth, pra mim, é o pior. Muito Black ruim. Rain também é chato. Eu acho os dois Eu chatíssimos. ainda acho o Black Earth o pior álbum do Ozzy. Down to Earth. O Black Rain, eu acho o Black, porque pior eu ainda. acho que o Black Rain pra mim não salva nada. O Down to Earth tem uma música chamada That I Never Had, que é maneira pra é a música do Joe Holmes, diga-se de passagem. A música é maneira pra cacete. O Black Earth não tem nada ali que Mas salva. aqueles guinchos do... Black Earth não, Black Rain. Black Ele, Rain, ele tá perdão. misturando os dois. É porque se juntar os dois, talvez não dê um disco. né? Não, mas não dá. Não dá. Dá um lado A e lado B de single, nem EP dá, na verdade. Aqueles guinchos do Zac Wild são insuportáveis. Não aguento aquilo. Parece um porco, cara. Porra, morrendo. É muito É um ruim cavalinho. aquilo. Chato demais, cara. Chato demais. Pinch Harmonics. É. Você pode ir lá. Eu posso falar? Cara, meus dois discos favoritos não vai ser surpresa pra ninguém.
é o Blizzard e o Dire, que eu acho duas obras-primas, muito pelo handholds, mas a cozinha do Lickers Lake com Bob Daisley é extremamente potente e dava um aspecto diferenciado que, assim, não era uma cozinha de heavy metal. Era uma cozinha tocando uma coisa mais hard e se aproximava do metal, mas uma cozinha muito bem azeitada ali, porque os dois passaram pelo... Os dois não. O Lickers Lake do Uriah Heep. E o Bob Daisley tinha vindo do Rainbow. Então, assim, eles combinaram muito bem. O Lickers Lake, cara, eu não conheci porque eu não gostava de Uriah Heep, nem Mas gosto sempre até foi um hoje. baita baterista. Mas, cara, ali naqueles dois discos ele tá genial. E depois ele teve o Tommy Aldridge que entrou pra fazer a turnê do Dire. Mas esses dois, e já falei do Handholds, então tá tudo bem. Esses dois discos pra mim são discos fundamentais na carreira do Ozzy e do rock em geral. Até saindo do nicho do heavy metal no rock, pra mim esses dois... O Dire talvez pese um pouco mais assim pro metal do que o Blizzard. O Blizzard ainda tem uma coisa das canções de hits fortes, né? Crazy Train, I Don't Know, Mr. Crowley. Você tem uma Suicide Solution que já vai um pouco mais pro metal. Mas eu acho que o Dire, ele tem mais esse papel de metal do que o Blizzard. Eu gosto muito dos dois. Pra mim é um disco só. Assim, o Blizzard ele tem mais clássicos, né? Mais, Sim, tem, como tem você os falou, hits, né? o Dire of Madman é um disco, digamos, um pouco mais bem pensado. Por exemplo, a faixa título do Dire of Madman, você Porra, vê ali sensacional. como a cabeça do Randy Rhoads como compositor já estava assim, em outro patamar, como ele estava estudando música clássica, sim. um monte de coisa assim. Você vê como é que ele já estava em outro realmente. E eu fiquei outro puto no nível. show de 2018, porque como seria a última turnê, eu falei, bom, o cara vai fazer um grande greatest hits da carreira, né? Ele não tocou nada do Dire. Ah, mas- Zero. Nem Fly High Again. Nada. Porque, porra, Fly High Again, Over the Mountain são músicas que ele deveria manter no set list. Sim. São músicas que não poderiam sair, como I Don't Know, Crazy Train, essas coisas todas. Mas, assim, esses dois pra mim são excelentes obras-primas. O adjetivo que você quiser colocar esse disco cabe. Algum do Saba? Que até Algum? Os 6 primeiros do Saba. Esse é o ponto. Os 6 primeiros discos do Saba são pedras fundamentais ali pro rock, pro metal, pro hard rock, pro que você quiser. Ali, cara, se escolheu um dos Qualquer 6 um primeiros, deles. tá tudo certo. Embora eu acho que os meus favoritos são os 4 primeiros. Até o volume 4 ali eu acho tudo sensacional. Mas o Saba Bloody Sabbath e o Sabotage também adoro esses dois discos. Só realmente o Never Say Die que eu ainda acho mais ou menos e o Technical Access pra mim não rola. Mas os 6 primeiros, cara... O Never Say Die tem a faixa título que eu acho das Que músicas mais fodas. essa é né? legal. Mas essa aí até caberia mais na carreira solo do Ozzy do que no próprio Black Mas Sabbath. esses são dois discos completamente. Assim, tudo bem que a banda já tinha gravado álbuns entre os 6, meio disfuncional, todo mundo ali completamente chapado de. Sei lá, Snowblind. vários entorpecentes ilícitos. O que você falou, assim, você só pode confiar em duas coisas na sua vida: em você mesmo e nos seus primeiros álbuns do Black Sabbath. No meu caso, eu confio só nos seus primeiros álbuns do Black Sabbath, porque em mim eu não confio. O Jay só confia nele. Olha lá. Mas se eu tivesse que escolher um, seria o Paranoid. Se eu tiver que escolher um, é o primeiro. É difícil, né? É Você falou difícil, primeiro cara. agora. É difícil, bicho. É difícil pra Aí eu caramba. lembro que, porque como eu falei no início, cara, é um dos melhores começos de álbum da história da música. É sombrio, a primeira nota que ele mete pesada pra cacete, é um negócio assim. 1970, né, cara? A gente Cara. tá falando, foi gravado em 69, sai em 70, você fala... Quer dizer, eu não falei nada porque eu não tava lá, né? Eu tinha mal e porcamente alguns meses de vida. Eu nem no nasci em saco do meu setembro. pai tava indo em 70. Eu nasci em 69, então, assim, não tinha... Mas depois, mesmo depois, quando você toma contato com aquilo, é uma coisa tão potente, eu acredito que até hoje um garoto de 13, 14 anos que escuta aquele disco pela primeira vez, vai se assustar, assim, se assustar não é ficar com medo, mas vai sentir alguma coisa, porque é muito diferente, né? Muito diferente. E é muito bom. Eu não consegui captar muito Black Sabbath, como eu falei lá naquele início, mas depois, quando eu voltei, eu enxerguei melhor. Você amadurece e vai pegando algumas coisas, realmente. Cara, agora da carreira solo, cara, os 2 primeiros álbuns, eles são realmente tipo hors concours. Não tem muito o que falar. Mas o meu álbum favorito do Ozzy Olha, Ultimate Sim também. é o Ultimate Sim, como concordo com o Jay plenamente. Tanto que em relação à produção, esse disco tinha que ser... Não, que já lançou o remaster, né? Sim. Ele tinha que ser remixado. Também acho. Quando... Mas não vai, né? Não, vai. agora eu não sei. Agora é bom. Agora eu só não se entrar sei, em acordo Mas com esse o disco fio, tem né? problema de produção até que remixagem não dá jeito. Por exemplo, todas as músicas ele tá cantando na mesma região o tempo inteiro. Isso é coisa do produtor. O produtor mandou ele cantar, canta só aqui. Ele cantou. Não tem variação, não tem muita interpretação. Que ele é um cara muito de interpretação. Nesse disco não tem. Ele canta sempre na mesma região o tempo inteiro.
Mas eu vou te falar que eu acho que dá pra melhorar um pouco. Por exemplo, o som de bateria desse disco é muito ruim. Muito ruim, nossa. Não tem peso, Não cara. tem. Assim, ele não É um faz... disco que falta punch. ele não faz jus ao Randy Castillo. Você ouve esse disco e fala assim, pô, esse baterista... E o Randy Castillo era um bom baterista, era um baterista Ele é um bom baterista. Eu sabe? só não acho ele assim. Não, ele não mas é ele um nível bom. Lickers Lake, não é nível Tommy, especialmente o Tommy Aldridge. Mas, cara, ele é melhor que o Tommy Cluffitos. Ele mostrou isso no No More Tears. No More Tears tem uma música No chamada... More Tears, eu gosto muito da bateria dele no No More Pô, Tears. que até a música do No More Tears, que é uma das minhas favoritas do Ozzy, que é Zombie Stomp. Essa é maneira mesmo. Cara, o trabalho do Randy Castillo é muito maneiro ali. Mas muito legal, realmente. Quando a discografia do Ozzy foi relançada em 2002, quando eles botaram bônus, etc., foi quando a Sharon Osbourne, que disse à época que tinha sido determinação do Ozzy, o Ozzy da biografia I'm Ozzy, vira e fala que ele foi contra e que ele exigiu que os discos fossem lançados novamente com o Ele Bob não gostou. Ele não Ele gostou. não gostou disso, Ou seja, o Sharon é mentiroso. Jogou a nas culpa costas no dele. Ozzy, o Ozzy da biografia falou que não. Eu não. Eu não. Eu vi entrevista dele, sem ser na biografia, eu vi entrevista dele falando que É, ele pois achou é. aquilo ridículo. Ele não gostou. Foi quando lançaram o Blizzard e o Diary of Madman com o Robert Trujillo e o Mike Bode fazendo regravando baixo e bateria. Cara, não foi legal. Não foi legal. Mas E- esses discos hoje são realidade. Não. Eu tenho os dois, mas isso aí realmente não é porque eles não vão lançar mais. Não, tiraram de catálogo já. isso. Agora, o Ultimate Sim foi o único álbum que não saiu não saiu nisso aí, porque o Ozzy não gosta desse álbum exatamente por causa da produção. Vira e fala que tinha que ser remixado, retrabalhado, e o próprio Jake Lee, ele virou e falou que, pô, se a Sharon desse a ele a oportunidade de pegar as master tapes, ele faria jus à qualidade das músicas. Cara, que o disco é... Porra, as músicas são boas mesmo, sim. fodas, cara. Sabe, Ultimate Sim, Shot in the Dark, Killer of Giants é maravilhosa. Pô, Secret Loser, cara, tem um de solo... Essa música é maravilhosa. Pô, Gosto pra caramba de espetacular. Secret Loser. Solo absurdo do Jake Lee nessa música. Esse disco é foda, mas a produção mata. Você sabe outra Mata. coisa que eu acho ruim no disco? Assim, ruim não, errada mesmo. É a ordem das músicas. Shot in the Dark é a última música. Como é que o single do disco vai ser a última música? Ela deveria vir em segundo, logo depois do Ultimate Sim, que abre bem o disco. Ela E tinha que ser a Killer a of- sétima música. Killer of Giants, Tu falou isso aí, né? a Killer of Giants podia ser a última. Pois é. Que era pra ser o nome do álbum, diga-se de Sim, passagem. sim, O Ozzy sim. decidiu em cima da hora trocar pra The Ultimate Sim. Cara, as pessoas falam muito do Bark the Moon. A gente já abordou o Bark the Moon no episódio de discos superestimados, né? Que é um disco... Tem Bark the Moon. Não, Não, tem mais umas três. ali, tem mais Center of umas três. Eternity e que em algumas versões saiu como Always. E tem também... Eu gosto de Waiting for Darkness. Waiting for Darkness. Mas Waiting for Darkness, nem a música Rock and Roll Rebel é maneira pra caramba Não, Rock and também. Roll Rebel também acho legal. Na verdade, assim, esse disco tem poucas músicas realmente boas, uma música espetacular, que é Bark the Moon, e tem uma das piores músicas da história da carreira do Ozzy. Soul Tired. Horrível. A Sharon falou que o disco ia sair todo tudo, música e letra pelo Ozzy. A gente sabe que o Ozzy não compõe faz. música, quase não Letra. Quem escrevia as letras no Ozzy era o Bob Daisley. Depois o Ozzy foi fazendo algumas coisas, mas no início era inclusive no Ultimate Sim, que o Bob Daisley não toca, quem escreveu as letras foi ele. No Mortiz é ele que toca baixo. Apesar do Mike Innes tá acreditado que toca baixo no disco inteiro Isso eu não sabia, não. é o Bob Daisley. E ele escreveu as letras também. Aí, enfim, o disco é basicamente o dia que ele fala o Bob Daisley também. Ou músicas só do Jake Lee, ou músicas do Bob Daisley com o Jake Lee. Uma ou outra participação do Don Irie. Soul Tired é do Don Irie. O Jake Lee fala que odeia essa música. Ah, claro, eu não conheço quem goste. Que foi contra. Mas enfim, o Jake Lee vira e fala que na hora que o disco foi lançar, a Sharon veio com um contrato pra ele assinar, pra ele abrir mão dos direitos autorais dele, dos royalties. Por que ele assinou? Porque ele não tinha representante legal, não tinha nenhum advogado por orientar. Não tinha experiência. Era novo, experiência zero. E a Sharon virou e falou: se você não assinar, eu te boto pra fora da banda, pego outro guitarrista que regrava tudo e pronto. Só que aí, por que ele virou pessoa não grata pra Sharon depois? Uma das várias interações dele na Betty Ford, e eles estavam trabalhando no The Ultimate Sim. Só que a banda era completamente diferente. Era o Bob Daisley, o Jake Lee e o Jimmy DeGrasso na bateria. Olha isso. Quando o Ozzy voltou pra gravar o disco, tá tudo pronto aqui. Só que o Jake Lee virou pra Sharon: só libera as músicas, só grava as músicas se eu tiver o meu nome incluído nelas. A Sharon aceitou, enfim, só que botou o Bob Daisley e o Jimmy DeGrasso pra fora e trouxe o Randy Castillo e o Phil Sousa. Enfim, é uma das várias... Phil Sousa. É isso, cara. Bom, encerrando esse especial do Ozzy em homenagem ao Prince of Darkness,
Vamos voltar pro começo. Vamos voltar pro começo. Back to the beginning, a gente assistiu, a gente viu. Então a gente vai falar um pouquinho das impressões aqui dessa despedida do Ozzy dos palcos. J-Rocks. Esse evento eu assisti quase inteiro. Na verdade faltou alguma coisa porque é muito longo, é muito extenso, né? Mais de 9 horas e tal. Mas assim, a grande sensação que eu tive assistindo esse evento foi assim, a sensação de alegria, de amor que estava acontecendo ali. Era de fato uma comunhão do público, os artistas entre si, os artistas com o público, todo mundo por uma causa maior, por um momento de amor mesmo, sabe? Você via os backstage, a galera das bandas conversando com o Ozzy, eles conversando entre si, sabe? Era uma coisa assim que transmitia um algo a mais que eu acho que especialmente nos dias de hoje a gente sente tanta falta, sabe? Eu tive essa percepção, gostei muito de vários shows de forma assim independente e tal, assim, mas assim, pra mim o grande lance foi esse. Foi a sensação que teve. Eu posso dizer pra vocês que de tudo que eu assisti na história da música, a galera sabe que eu não sou fã de Black Sabbath nem nada, e o Ozzy eu gosto, mas não tá no meu top list e tal. Foi o evento que eu achei mais emocionante, mais importante, mais bonito e mais inesquecível. Eu acho que eu nunca vou ver na minha vida algo tão bonito, tão verdadeiro, com um propósito tão bacana, que tava todo mundo unido por uma coisa só, e que isso nunca vai ser superado. Pra mim nunca vai ser superado. E a magia da música tá ali. Eu fiquei feliz de saber, cara, eu faço parte disso também. Não tava lá, a gente não tava lá, mas saber que você faz parte de uma comunidade que tem esse tipo de reação, sabe, me deixou feliz. Tem uma parte legal, você falou de como os músicos estavam, né? Era você acompanhar o Instagram de algum deles, como o David Ellefson, por exemplo. E tava pinto no lixo, né? Tava. O David Ellefson tava totalmente pinto no lixo. Ele não parecia que estava entre seus pares, ele parecia que era um fã que tava lá, que ele tirava foto com todo mundo, gente que ele nunca tinha visto na vida, nunca tinha encontrado. Você falou do lance das fotos, era tanta gente, e tanta gente querendo tirar aquelas fotos clássicas com o Ozzy sentado no trono. Era um negócio bem assim, de reverência realmente. Reverência à história, né? Não só do Ozzy, mas a história do Black Sabbath, que aqueles 4 jovens de Birmingham criaram ao longo de trocentos anos de carreira, né? Trocentos anos sem o Ozzy já, mas só a fase do Ozzy, aquele período ali que durou de 8 anos, né? Mais ou menos 8 ou 9 anos no máximo, período que marcou. E se eles estiveram lá fazendo esse show, foi devido a essa história construída ali a partir de 1969 em diante. Então, todas as entrevistas que eu vi de Metallica, Guns N' Roses, sei lá, quem quer, esses caras aqui, eles merecem exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, isso que o Jay falou, dessa atmosfera, era muito palpável. Você sentia. Outra coisa também que me marcou sobre isso que você falou, é que você via bandas tipo Guns N' Roses e Metallica, cara, tocando naquele palco ali que era o palco de todo mundo. Sem aparato, sem nada. Era só todo mundo igual. Todo mundo igual, cara. E você viu que os caras estavam assim, amarradões. Achando ótimo. Eu adorei a parte do Metallica, eu gostei pra caramba. Achei muito legal. Metallica, o Tool, eu gostei bastante. O Slayer eu achei um pouco... assim... Protocolar, É que eu acho que o Tom Araya tá com jeito de aposentado, ele perdeu o palco. Perdeu um pouco, perdeu. Ele tá com jeito meio de tio, que tá tocando com a galera. Não curti, assim, para mim pareceu fora, sem entusiasmo. O restante da banda, não. Não, o restante não, ele. Eu gostei do Alice in Chains, foi muito legal, gostei pra caramba, a volta do Sean Kinney aos palcos, porque ele teve um problema de saúde, a banda teve que cancelar vários shows. Assim, só teve, pra mim, um momento que eu achei muito... as jams foram muito legais, gostei. Só teve um momento que eu achei ruim mesmo. Que foi o Billy chegando Corgan. atrasado que foi dar um Não, isso foi engraçado. Isso foi engraçado. Isso foi maravilhoso. Isso foi engraçado pra caramba. Cadê o Jake Lee? Chama o Jake Lee aí, pô. Maravilhoso. Só faltava alguém ter falado, lavou a mão. Eu ia falar isso. E ele chega com aquela cara de quem nem não tô nem aí. Ele é bem daquele jeito mesmo.
Lizzie Hale, Jake, ele quando entra, nego ovaciona. Aliás, ela também mandou muito bem. A Lizzie O Hale... Bittencourt também escolheu. Não, Ah, Nuno eu também Bittencourt- tô absurdo. A Lizzie Hale é isso aqui, meu. A Lizzie Hale é muito top. Só pra minha nota fora foi o Billy Corgan, que foi muito mal escalado pra cantar aquelas músicas. Muito, cara. Tava muito ruim. Mas, em compensação, no palco com ele tinha o KK Downing, que mandou bem Pra pra cacete. cacete. Muito, assim. Então, se tinha o Billy Corgan aqui, o KK Downing aqui foi bem legal. Mas o clima, eu acho que tudo isso que a gente vai falar, gostou disso, não gostou daquilo, mas eu acho que o Jay resumiu bem. Foi um espetáculo pra quem estava lá, mas pra nós que não estávamos lá, eu vi ao vivo. Cara, foi assim emocionante mesmo. Você vê todo mundo lá em prol de homenagear os caras que realmente merecem e o melhor em vida. Isso que foi o melhor. Porque a gente tá acostumado as pessoas serem homenageadas, né? Depois da morte. Ali Como não. rolou com o Fred Mercury. Exatamente. E ali, cara, realmente foi assim, não vou falar da questão técnica do show do Black Sabbath, enfim. Não, eu acho que isso é o que menos importa. Exatamente. É o que O menos negócio importa. é a ocasião e o que aconteceu ali com eles. Como o Jay falou, foi uma despedida digna de uns caras que fizeram muito pela música, pelo rock. Eu queria saber apenas, eu acho que uma hora a Sharon Osbourne vai falar, porque ela é A banda, bocuda, né? né? Que banda Que banda. que pediu cachê pra tocar no festival? Tem um clube de apostas aí que tá soltando 2 nomes, né? Eu pensei no Motley Crue, mas o Nick Six já deu uma declaração dizendo que foi por questão de saúde de Isso. alguns dos integrantes, a banda não pôde tocar. Tem gente falando do Soundgarden e tem gente falando do Megadeth. Só que o sabe Dave que não é. Mustaine, o Dave Mustaine falou agora que... O James Lomenzo James falou Lomenzo, que o Megadeth James não foi convidado. não foi convidado. Eu pensei no Megadeth Dave também. Ellefson, será que foi por isso que o Dave Ellefson estava lá? Pode ser. Preferiram o Ellefson ao Megadeth. Você tinha o Tom Morello como produtor, que ele não tinha a última palavra é sempre da Sharon. Sim, na escolha, né? Sim, porque, cara, Ele pegou o que tinha. voltando aqui, o Tom Morello foi o responsável por Jake Lee estar lá. Óbvio que a Sharon virou e falou assim, pode. beleza. Claro, é. Beleza. Mas o Jake Lee falou assim, cara, o Tom Morello me ligou e falou assim, olha, não existe esse evento sem você estar aqui tocando alguma das músicas que você fez história com o Ozzy. Eu achei isso do cacete, eu achei o trabalho do Tom Morello ali muito Você viu a maneiro foto também. que ele postou com o Ozzy? Ele com a camisa do Randy Rhoads? Durante, cara, tem uns momentos sensacionais. Um momento que aparece num vídeo de bastidores, que é exatamente o Ozzy sentado no negócio, recebendo reverência de todo mundo indo falar com ele. Ah, o Ross Ralph fotografando, né? O Young Blood dando um presente. Você Ah, lembra o esse cordão, vídeo? o O cordão. cordão, que é do cacete também, isso aí. E o Ozzy todo carinhoso, dando um beijo nele. Foi maneiro. Cara, eu gostei do Tu, porque eu adoro o Tu, mas acho que o Tu não estava encaixado ali. Não encaixava, mas é o tu. É. E aí, vai. Eu acho que se fosse pra botar um nome do momento grande, você botaria de repente o Sleep Token, não o Se Tu. toca na versão batera, né? Pois Mas ela é. participou de Jam. É porque talvez o Sleep Token fosse sair muito. Não sei, tô aqui, né, conjecturando do possível. E aí uma maneira de botar a galera nova foi botar uma batera lá pra tocar. pois né? é. E Mas aqui óbvio. você sabe que o Tom Morello é muito amigo do Adam Jones, o guitarrista do Tool. Eles começaram com banda juntos, ainda moleques, aquela coisa. Pra mim, assim, eu adorei o Youngblood, porque eu gosto do artista, pra mim é um dos meus vocalistas favoritos da atualidade. Eu achei que ele fez uma versão de Changes, assim, muito emotiva, assim. Eu no Me início cativou, achei ele gostei. exagerado, mas depois que eu reassisti, Mas eu, ele tem eu essa gostei. característica Ele é assim, de exagero mesmo. Eu quero ouvir agora, porque eu não sabia que ele tinha regravado a Ozzy Made for Love You agora. Ele já tinha te tinha falado falado, isso já. Mas eu não lembrava, entendeu? Não... Tem um clipe. É. Eu vou ver. É porque depois do Vem eu fico. Me espanta muito o Vane não ter sido convidado pra esse evento. A única coisa que eu espero é que Deus me permita que eu morra antes que o Paul Stanley, que eu não vou conseguir sobreviver à passagem desse homem. Deus me permita essa dádiva. E falar em emoção, é essa emoção que a gente tem quando a gente fala do Kiss. 2 momentos ali que realmente, de tudo que a gente falou agora do Back to the Beginning, que eu não vi ele inteiro, você ficou o sábado inteiro vendo? Teve coisa que eu não vi. Quando tinha aqueles depoimentos, aquelas coisas ali, eu acabava não vendo. Mas fiquei vendo de 6, que eu me reuni com o pessoal, a gente foi assistir, de 6 até o final, e aí depois a gente pegou e voltou pro início, aí a gente foi vendo. Eu peguei o pay-per-view e vi assim, vi aqui, sabia onde eu parei, depois voltava, não vi ele todo, mas eu vi ele incompleto do início ao fim. Você falou em depoimento, cara, alguns depoimentos, cara, pô, tinha Cyndi Lauper falando do... Todo mundo falou. Assim, é um negócio assim, você vê como é que é a importância
da importância desses dois. Aliás, assim, logo fiz aqui, eu Fez mandei uma um vídeo, homenagem, né? Aquela homenagem ali. O Dave Matthews, que você mandou também, o Dave Matthews tocando Changes, que eu não gosto de Changes, eu não suporto Changes, pra falar a verdade. Eu gosto de Changes, mas eu não gosto de Dave versão- Matthews, mas eu gostei do Eu que ele gostei da fez. versão dele, achei bem legal, a versão bacana, assim. Achei... Ah, eu vou falar. Strip down. Strip Down. Strip It Down. Isso aí. Passei o dia inteiro, eu não minto, eu passei o dia inteiro Aliás- chorando realmente. Aliás, foi você que quando deu, que deu a quero. notícia. Você mandou a matéria do Guardian. Do The Guardian. Foi o primeiro, o Guardian foi o primeiro a dar. Pois é, ali eu acreditei, porque o The Guardian é um jornal inglês bastante sério. Já tinha um depoimento da família ali. Até onde eu sei, a família avisou ao Guardian, entendeu? Passou. E esperou um tempo, né? É. Até avisar, porque ele morreu na parte da manhã. É. E só foi avisado na parte da tarde lá na O Inglaterra. Guardian foi o primeiro a dar. É. Pra encerrar assim, primeiro que eu achei, nessa despedida eu achei sensacional. Como a gente falou que a parte técnica aqui é o que menos importa, o Black Sabbath ter saído dos palcos, sabe, com o Bill Ward. Eu achei isso Sim, importantíssimo. E Mama Come Home foi foda. Foi foda. Essa foi foda. Mas dito isso aí, embora eu seja o chorador oficial aqui do Resenhado hoje, Aqui já... hoje o Daniel tá tomando meu posto aqui de forma muito digna. Dito isso, você pode ter a crença que você tiver, mas eu acho assim mágico de verdade, muito bonito quando certas pessoas, especialmente um cara que é tão importante, que é icônico, que é fundamental na vida de tantas pessoas, como principalmente até para você, tem a oportunidade de poder dizer um adeus para todo mundo que fez parte da vida dele, todo mundo que ele ama. Você pode dizer e acreditar, como eu tenho as minhas crenças, que isso é uma dádiva de Deus, talvez isso seja um sintoma do universo, eu não sei, mas foi a forma mais bonita e digna que esse cara teve para ir embora, sabe? Então, assim, só tenho a agradecer a vocês. Não consegui, perdi. Mas, assim, fico feliz de saber que as mazelas todas que ele estava vivendo, atravessando, que não são mole, hoje ele já não tem mais nada disso. O sorriso pra gente continua, porque a obra dele tá aí. Eu acho que isso que é o mais importante hoje, assim. Vai ter esse momento de tristeza que todo mundo vai passar, principalmente que era muito fã dele, mas o que tem que ficar foi aquilo que ele deixou, né? Ele deixou uma família, ele deixou filhos, e ele deixou uma obra que todo mundo que quiser pode ir lá e amainar um pouco dessa saudade que ele vai deixar. Então acho que isso que é bacana pra caramba. Os artistas, eles têm esse dom de nos acompanhar, seja Sim. quando a gente quiser. Então, assim, esse legado dele, que eu acho que é importante, tem que ser super valorizado. Não só o legado que ele deixou na carreira solo, mas o legado que ele deixou com o Black Sabbath e esse legado que ele deixou das pessoas ali próximas a ele, querendo o bem dele, querendo se despedir dele. Eu acho que isso aí, cara, é uma coisa que E você vai via ficar... a alegria dele de Sim, ter essa sim, oportunidade ali, né? sim, Ele estava sim, muito feliz. Sim. Você via, cara, dava pena, que a vontade dele era levantar. Ele estava tentando, mas não conseguia, cara. Mas assim, foi bacana. Infelizmente, ele veio a falecer 2-3 semanas depois desse Mas foi belo de fato espetáculo. uma missão que ele cumpriu. Sim, Ele falou assim, cara, já posso ir em paz. Sabe, é complicado, porque a gente sabia que em algum momento isso ia acontecer Sim. pelas condições de saúde do Ozzy, etc., mas ninguém esperava que fosse tão rápido. rápido. Sabe, é uma coisa que você falou, sei lá, espiritual, de outra, sei lá, É uma ligação tão forte. eu não ali consigo que- entender do cara ter falado assim, olha, eu cumpri meu papel, Pois é. entendeu? E já não tenho mais razão, sei lá, se entregou, eu não sei, a gente não sabe a causa da morte, a gente não sabe as Você viu o consequências. vídeo que a Kelly liberou? 2 dias antes, É. ele tomando café. Isso, é. Pois é, cara, como é que você imaginava que o cara daquele jeito, 2 dias depois vai, sabe? É complicado, mas foi o que você falou, foi o que a gente falou aqui. O legado tá aí, de alguma maneira o Ozzy fez parte de momentos especiais das nossas vidas e a gente vai levar isso pra sempre. É isso. Let the madness begin! Que a The Madness Begin. É isso aí. Depois de tantos episódios de tristeza e choro, a gente tem que fazer um próximo episódio sobre pagode anos 90. Para ser só diversão e alegria, por favor. Sua, né? Diversão e alegria sua. Isso é um episódio solo. Podia fazer uns programas solo, igual o Kiss fez. Aí você contrata umas meninos, uns dançarinos aqui Isso. pra botar aqui pra ficar acompanhando você. Já que eu não posso contratar, boto vocês dançando de elanca, tipo jacaré. Ainda bem que ele botou tipo jacaré, não botou Carla Pérez. Sheila Carvalho. Que não ia dar pra saída. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido.
Deixem aí nos comentários as suas homenagens ao Ozzy, o que o Ozzy representou pra vocês, o disco favorito tanto da carreira solo quanto do Black Sabbath. O show que foi. O show que você foi e gostou mais, como o Ozzy marcou a sua vida e, óbvio também, como a gente saiu do protocolo total aqui, os nossos autorreclames são ao vivo agora, sem estar o pré-gravado. Compartilhe o canal, convide os amigos aí para se inscrever, acompanhar o nosso trabalho. Entre no Instagram, faça um pix e... Não sei. Esqueceu dos ouvintes? Dos Do nossos número ouvintes, Seja mais um dos mais 785 Caraca, milhões de Subiu, ouvintes que a gente do tava nosso canal. E para vocês, eu só tenho mais uma coisa para dizer se você vai participar do nosso canal. All aboard! Até a próxima, galera. Crazy! Hi. Stop it, Ozzy. I don't listen to new metal bands. I don't listen and go, give me the top 10 of the new metal. I gotta. Because one of the dangers of that is if I start to like it, if something gets in my head, it'll come out my mouth, you know. So you listen to a lot of Justin Bieber? Is that, are we gonna, Justin Bieber? Who the is Justin Bieber? Good. I like that answer. That's perfect. Ozzy Osbourne going, I'm mad. What a load of bollocks.